tintim. Ó, eu vou te falar, esse vinho aqui eu ganhei da minha amiga italiana que eu conheci no caminho. Ah, então tem história. Bom, eu vou começar primeiro explicando o que é o caminho, porque eu acho que Sim. faltou falar o que era o caminho, né? Que as pessoas às vezes acham que é só um país diferente, que é uma viagem de aventura. Realmente mas o caminho ele vai muito além disso, né? Alguém perguntou na outra semana se o caminho era um caminho religioso, né? Se eu não me engano. Sim, eu tinha essa dúvida. Eu achava que tinha uma pegada muito religiosa. Então, o que acontece? O caminho, na verdade, ele é um caminho religioso, né? Porque é um caminho de Santiago, ou seja, um dos apóstolos de Jesus, né? Sim. Ele era um apóstolo de Jesus. Então, assim, Jesus morreu e ele começou a pregar, né, tudo aquilo que ele tinha aprendido com Jesus e tal. E naquela época, a Europa estava sendo dominada pelos muçulmanos, né? Sim, pelos mouros. E ele começou a pregar ali o cristianismo, né? E aí acabou que ele foi expulso, né? E foi para a Terra Santa. Chegando lá, o rei Herodes, acabou que o rei Herodes mandou decapitar Santiago e ele foi levado para a Espanha e foi enterrado lá. E ele ficou muito tempo, o corpo dele ficou muito tempo sem saber onde estava. Até que os camponeses que estavam caminhando por ali, eles começaram a acompanhar uma chuva de estrelas que caía num determinado ponto. E eles começaram a seguir essa chuva de estrela. E quando eles chegaram lá, foi onde eles encontraram o corpo de Santiago. Por isso que por isso que é Compostela, que significa campo de estrelas. E aí descobriram o corpo dele lá e fizeram hoje, que é a igreja, né, a Catedral de Santiago. E aí começou a surgir a peregrinação até Santiago. E é um caminho, assim, que começou... É um caminho milenar, né? Que começou lá mais ou menos pelos anos 800. Então, as pessoas começaram a seguir esse caminho, né? E por esse caminho passaram muitos reis, muitas pessoas importantes. Inclusive, São Francisco de Assis fez o caminho de Santiago também. Então, olha assim, só, é um caminho... São Francisco fez o caminho. Que legal. Eu hoje já não sou tão envolvida com religião, mas eu tenho São Francisco assim como quase que um amigo, né? E eu também. Né? Então, assim, pra mim, tá naquele caminho, sentindo aquela energia imagina, um caminho milenário, milhões de pessoas já passaram por ali. Então tem uma energia, sabe? É uma coisa que a gente sente. Do que religião, Cecília, pelo que eu tô aprendendo com você, que eu tô lendo, que eu tô ouvindo, é um caminho de fé, independente da religião. Começou com o cristianismo, mas ele hoje é um caminho de fé, né? Eu acho que é muito a fé em si mesmo, né? A fé do que eu posso fazer, do que eu posso suportar, de como eu vivo com pouco, né? Eu acho que tem muito isso. É uma coisa muito espiritual, sabe, assim, o caminho. Você aprende muita coisa da vida ali, né? Você aprende a ser mais humano, você aprende a dar valor ao que tem valor, você aprende a lidar com os teus medos, com as tuas dores, com o teu desgaste físico, com o teu desgaste psicológico. Então, assim, é um caminho não só voltado para a espiritualidade, mas para você como um todo, sabe? Então, assim, por isso que eu falo que o caminho ele vai muito mais além do que simplesmente uma aventura, vou fazer um mochilão. Porque, assim, a gente tem que ir para esse caminho aberto mesmo a provar isso. E aí, depois, eu também fiquei pensando que não é para todo mundo. Não querendo dizer que as pessoas não consigam, não são capazes de conseguir trilhar. Mas é um caminho muito duro, é um caminho muito difícil. Então, assim, além do preparo físico, você tem que estar com a sua cabeça muito preparada e aberta para isso. Disposto, sabe? Porque né? Disposto, porque o caminho ele tem muito a te ensinar, sabe? Então, assim,
exatamente como você falou, quando a gente leva muita coisa para o caminho, né? Eu, por exemplo, quando eu estava me preparando para fazer o caminho, que eu estava vendo o que eu iria levar de roupa e tal, eu coloquei muita coisa além do que eu precisava. E conforme eu ia pesando a minha mochila, eu ia vendo que ela estava muito pesada e eu falava assim, poxa, mas eu vou levar esse casaco, vai que eu preciso. E depois eu falo, não, eu não vou precisar desse casaco. E aí você vai deixando as coisas. E isso se a gente fizer um paralelo com a nossa vida, né? Uma metáfora. São coisas que a gente... É uma metáfora, assim, coisas que a gente carrega que a gente não precisa disso para ser feliz. A gente tem muita coisa que a gente carrega na nossa vida, seja pessoas, seja coisa, que a gente não precisa, que só fazem peso pra gente. Sim. Então, quando a gente vai deixando isso, a gente vai aprendendo a dar valor ao que tem valor e a deixar, desapegar. Né? E a desapegar, isso. exatamente. Desapego, E também tem uma coisa. Eu gosto do Daniel, ele tá participando bastante. Que você comentou, que eu achei interessante, você e a Liana comentaram na semana passada, que até tá falando de voltar ao essencial, assim, que você é chamado pro caminho, né? O caminho te chama. E você tá falando aí que tem algumas pessoas que, de repente, não estão prontas, de repente não estão prontas naquele momento. Você até comentou de uma moça que derrapou numa parte de pedras soltas, que ela quebrou o pé, alguma coisa assim, teve que abandonar. Né? A gente tem vários momentos na vida que a gente está preparado para umas coisas, para outras a gente não está. Acho que de repente tem muito disso também, né? Tem que ouvir o chamado e ele tem que ser legítimo. Às vezes você vai meio que na aventura ou porque o amigo está chamando e tudo, mas não é a tua hora de viver aquilo ali, né? Deve ter isso também, né? Sim, porque às vezes, o Rafa Viveiros, ele também é um peregrino, meu amigo. Ah, que legal, bem-vindo. Bom caminho, agora eu já sei. Agora sabe, né? Bom caminho. Eu só tenho que fazer um caminho, mas eu já sei. Não, mas aí vai vivendo já desde agora. Então, eu demorei 10 anos, desde que eu descobri o caminho, eu demorei 10 anos para conseguir fazer, né? Você falou que o seu irmão foi, né, primeiro? O meu irmão fez primeiro, mas o meu irmão, ele já tem uma percepção totalmente... Não, assim, ele viveu o caminho intensamente, assim, ele também tem muitas histórias, mas talvez para ele, naquele momento, ele tenha sentido alguma coisas diferentes da minha. Por exemplo, para mim foi muito intenso e eu voltei muito diferente. Ele diz que ele não voltou muito diferente. Mas eu acredito que, de repente, naquele momento, para ele, assim, ele não deu para ele sentir exatamente. Talvez, acho que se ele fosse agora, de repente, iria mudar ter uma outra experiência. Porque independente de você pode fazer todo ano, cada ano vai ser uma experiência diferente. Porque a gente vai mudando, né, com o tempo. E então, assim, são essas coisas que a gente vai vivendo lá, sabe? É o desapego, como o Rafa falou. É você aprender a cuidar do outro que tá ali. Inclusive, eu tava vendo um documentário agora há pouco que tá até na Netflix, fica a dica se quem quiser assistir, se chama Footprints, que é um documentário, né, aquele que eu até comentei na semana passada, que é um padre, né? Gente, é maravilhoso. E assim, ele fala que o sofrimento do próximo, ele revela a identidade de cada um. O quanto você tá sofre para fazer o caminho, o quanto você supera, né? Faz todo sentido. Sim, por exemplo, assim, quando eu comentei que meu joelho travou, né? Ali naquele momento, eu me senti sozinha no sentido interno, não no sentido externo, porque eu estava com amigos. Sim. E assim, eles não me levaram nos braços, né? Eles estavam ali me dando todo o apoio moral, psicológico, e eu consegui. Aquele dia eu precisei deles. Então, assim, você aprende às vezes também a se desapegar ali da tua individualidade para ajudar aquele outro que precisa de você naquele momento. Então, olha quanta coisa que aquilo traz para a vida, né? Para nossa vida no dia a dia. O caminho, ele tem dá para fazer muitas metáforas, né? É uma experiência que todo mundo deveria viver pelo menos uma vez, de uma forma ou de outra, né? Sim. Parece... Sim. Eu tô muito... Eu fico achando que o caminho tá me chamando, sabe? Mas eu tenho que segurar minha onda um pouquinho, porque eu não vou fazer o caminho sozinha, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tive. Você conheceu ou ouviu falar de alguém que desistiu?
no meio do caminho se foi embora? Deu as costas e falou, isso aqui não é pra mim? Eu não conheci uma pessoa que tenha desistido dessa forma. Eu conheci pessoas que desistiram por problema físico, por alguma lesão muscular. Sim, ou por... Tinha uma japonesa que andou comigo e ela, no meio do caminho, ela desistiu porque aconteceu um problema familiar e aí ela desistiu naquele momento, mas alguns meses depois ela voltou para continuar. Voltou. Entendi. Voltou, Mas, assim, não desistir porque não gostou. Então, o Caminho de Santiago, só dentro da Espanha, ele tem um caminho... Só dentro da Espanha tem vários caminhos. Então, tem o caminho primitivo, tem o caminho do norte, tem o caminho francês, tem o caminho inglês, que pega um pedacinho da Inglaterra, depois começa ali no meio do caminho. Então, assim, tem muitos caminhos, mas não, isso só dentro da Espanha. Mas tem peregrinos vindos da Alemanha, da Suíça, da Itália, de Portugal. Eu conheci um alemão que estava 3 meses já caminhando. Ele veio da Alemanha, ele e o cachorro. Meu Deus! Ele e o cachorro vieram caminhando, já estavam 3 meses no caminho. Tem gente que estava vindo da Suíça, tinha gente que estava vindo da Itália. Então, assim, o caminho, ele não tem um ponto de... Um ponto de início, né? Um início, ele não tem exatamente... Você vai começar naquele ponto que for mais conveniente para você, né? Por isso que eu falo, o meu caminho foi o caminho francês, eu comecei em Saint-Jean-Pied-de-Port, não sei se eu não falo francês, mas é mais ou menos isso. E fui até Finisterre. É o caminho clássico, é o caminho tradicional, é o caminho mais conhecido, mas esse foi o meu caminho. Eu demorei 33 dias, porque eu vejo que as pessoas perguntam quantos dias você vai caminhar. Eu calculei que o caminho francês ele teria 30 etapas, até Santiago de Compostela. E eu falei assim, bom, mas eu quero ir até o mar. Então, até o mar daria mais ou menos uns 3, 4 dias. Então, eu calculei uns 33, 34 dias. Mas a gente tem que botar pelo menos uns 3 dias antes e 3 dias depois, justamente para você sair do teu... se locomover. E se acontecer alguma coisa física, assim, alguma lesão, que você tenha que parar um dia para descansar. Porque tem isso, a gente precisa saber do nosso limite físico também. Sim. O que acontece? Os albergues, eles permitem só que você fique uma noite dentro deles, tá? No dia seguinte você tem que ir embora. Porém, se você tiver algum tipo de lesão e conversar com um hospitaleiro... Hospitaleiro que fala, gente? Ai, gente, eu tô... eu acho que eu bebi um pouquinho demais. Ele é bem hospitaleiro, né? Piadinha tônica. Aí você conversa com ele, você diz que tá com uma lesão, aí pode ser que ele deixe você ficar mais uma noite ali. Mas o comum não, é você dormir aquela noite e ir embora no dia seguinte. Eles têm que limpar o albergue pra receber os outros peregrinos que estão chegando. Então, assim, você tem que pensar nisso. O seu caminho, ele pode durar 33 dias, como o meu. Eu fiz sem parar. Eu não, quer dizer, só dormia, mas eu não parei nenhum dia para cuidar de lesão, eu não descansei, eu simplesmente fui direto. Então, o meu caminho foram 33 dias certinho. Falou, mas que eu achei interessante, porque vamos supor, uma pessoa que tem um trabalho formal, em carteira assinada, muitas vezes o cara não vai conseguir tirar 33 dias de férias, por exemplo, né? Uhum. E ela comentou que você tem uma maneira de fazer equacionado. De você fazer uma semana, parar e no ano seguinte volta para casa, trabalha, no ano seguinte você vai, faz de novo. Isso é fato? Você conhece alguém que tenha feito dessa forma? Tirando aquela japonesa que se lesionou, olha, que teve problema familiar. Você pode realmente fazer por etapas? Pode. Mas assim, se eu for falar da minha experiência, eu vou falar o seguinte, gente, faz o caminho inteiro. Porque o caminho, ele é lindo de ponta a ponta e cada região é diferente da outra. Eu estou entendendo o que você está falando para fazer o caminho inteiro. Porque assim, eu imagino que o intuito seja você fazer uma viagem para dentro, né? Fazer uma viagem espiritual, você
desapega. Se você faz apaixonado, você meio que perde um pouco essa coisa de desgarrar, de sofrer o sacrifício, né? Sofrer, mas de fazer de fato um sacrifício, né? Eu tenho que parar o caminho agora que eu vou pegar um voo de volta para o Brasil. Não sei, realmente me parece um pouco... eu não faria dessa forma, a não ser que eu não tivesse nenhuma opção. Então, tem gente que não tem realmente. Então, assim, não vou dizer, não faça, porque você... Não, a pessoa só tem aqueles dias disponíveis, então ela vai fazer aquilo que ela pode fazer. Mas eu digo assim, pela minha experiência, gente, assim, cada região é diferente. Assim, as construções são diferentes, a natureza é diferente, o clima é diferente. Então, assim, quando você está caminhando desde o início, então, assim, imagina só, você está numa cidade da França, no interior da França, uma cidade linda, sabe? De repente, primeiro dia que você começa o caminho de Santiago, você tem que atravessar os Pirineus, que é praticamente uma cordilheira, que é uma cordilheira, né? Você pega aquilo ali de cara. Eu fui muito na inocência, porque eu não tinha... Apesar do meu irmão ter ido, eu não, assim... Eu sou uma pessoa que eu procuro ver o mínimo de informação, porque se eu começar a pesquisar muito, eu começo a ficar um pouco enlouquecida. Então, desiste. Eu desisto. Então, assim, eu falei, não quero saber. Eu comecei a andar e eu acordava todo dia, 5 horas da manhã, para começar a caminhar. E aí eu comecei a andar e falei assim, daqui a 2 horas eu vou lá. Andava 2 horas e nunca chegava. Andava mais 2 horas e nunca chegava. Que olhava, e andava. Vinha um cume da montanha, daqui a pouco você andava, vinha outro cume. Isso, Cada hora que eu olhava pra cima tinha uma outra montanha pra subir. E assim, eu achei que eu fosse morrer. Nesse dia eu achei que eu fosse morrer, porque, imagina, totalmente sedentária. Vou atravessar uma montanha. Não tinha nenhum preparo físico, não tinha noção do que vinha. Não fui preparada com comida, entendeu? Pra levar. Eu tinha uma laranja. Pra não dizer que eu não tinha nada, eu tinha uma laranja. E aí eu comecei a andar, você começa a subir, né? Então você começa o caminho feliz da vida. Tudo lindo, você tira um monte de foto. Vê o cabritinho pastando, você quer tirar foto do cabritinho, você... Sabe, assim... Você tá ali... Sabe aquela brincadeira de expectativa e realidade? Dava pra fazer uma história legal disso aí, hein? Exatamente. Aí você tá ali e você fala, é gordinho, gordinho não vai conseguir não. É velhinho, velhinho não vai conseguir não. E você fica lá, né? Não, eu sou muito poderosa e tal. De repente, aquilo começou a me dar um desespero porque não chegava nunca. Aí eu falei, eu vou morrer. Aí eu senti, juro pra você, eu achei que eu fosse, que não era brincadeira. Eu falei assim, gente, eu vou morrer. E aí eu comecei a andar, de repente tem uma imagem de uma santa. No meio do caminho tem uma imagem de uma santa, no meio das montanhas, é lindo. E aí eu vi aquela imagem e eu falei assim, aqui eu me entrego. E aqui vai ser fácil, porque eu já tô perto do céu, já me entrego de uma vez só, né? E aí eu sentei ali, peguei a minha laranja, comecei a comer a laranja. No meu vídeo mostra eu comendo a laranja. Eu vi, foi naquela hora ali. Foi naquela hora. E aí eu falei assim... Aí eu comi aquela laranja, eu fiquei forte, assim, parecia o espinafre do Popeye, assim. Fiquei muito forte. E aí eu continuei o caminho, aquela coisa toda. De repente, a subida não é o pior, é a descida. Que aí o seu joelho já não está aguentando mais, você está com muito peso nas costas. Eu tenho meu joelho operado 3 vezes. Então, assim, eu teria já uma séria restrição. Mas eu tenho preparo físico. Agora, minha preocupação é justamente a descida. A pior coisa para o joelho é o freio, é a descida. Sim. Então, você Mas aí que vem o bastão. Subiu. Achou difícil. Na hora de descer que foi complicado. Na hora de descer foi muito pior, porque a perna já estava muito cansada, você já não tem mais força. E você tem que descer. E aí o cajado é muito importante, você ter os 2 cajados. Sim. Porque eles vão ser... Os 2. Eles são suas... É como se você tivesse 4 pernas. Então, assim, você tá apoiado ali. E aí, assim, aí quando eu cheguei... Aí, então, assim, você já pega logo de cara o pior trecho do Caminho de Santiago, que é os Pirineus. Depois que você atravessou os Pirineus... o primeiro dia. Você atravessou os Pirineus, pronto. Aí o seu caminho vai começando a fluir. Mas essa, assim, de cara é a parte mais difícil do caminho. Essa parte depois dos Pirineus, então, você concorda que... Aliás, você está me falando que seria uma coisa mais plana. A pior parte é o Pirineu. São os Pirineus. Não que seja mais plano, porque vai ter muita subida e muita descida mais lá pra frente. Mas os Pirineus, assim...
Pra mim foi muito difícil. E aí é muito legal, porque quando você chega na cidade seguinte, que se chama Roncesvalles, ela... Nossa, falei Roncesvalles. Ela é uma cidade, é uma vilinha, né, e tal. E aí tem o albergue, ele era uma igreja antigamente, se eu não me engano. E aí você dorme ali, e aí tem uma missa dos peregrinos, sabe? Então é super bonito, os peregrinos vão... você senta ali na igreja, então o padre faz uma missa para os peregrinos, assim, abençoando o nosso caminho. Isso. Gente, é mágico, gente, assim. É mágico. Com esse caminho, eu preciso fazer mesmo. Olha, a gente manda coração. Até deixa eu só interromper você aqui, ó. Gente, eu descobri que tem que botar coração na live pra gente bombar essa live, hein? Ó, você tá elevando os coraçõezinhos. Vou pegar uma criança e botar aqui também. Isso.